lá, então. Bom, em primeiro lugar, estamos nas entrevistas ao Awaken Talks, que são as entrevistas que despertam. É uma série de entrevistas onde o tema de hoje é vulnerabilidade. Algumas pessoas são entrevistadoras e cada um escolhe os seus convidados. E eu escolhi hoje para estar aqui com a gente o Alexandre Carmona. Esse homem já me ensinou muito, continua me ensinando. A gente bate um papinho de 2 segundos, ele já me ajuda em alguma coisa sempre, uma pessoa muito querida. Então, em primeiro lugar, Ale, obrigada por você ter aceitado falar, se atirar aí nessa entrevista junto comigo. Eu quero aproveitar também e te pedir uma mini bio, assim, para você falar um pouquinho de você, para que as pessoas possam saber entrevista de quem que elas vão estar vendo. Quem é o Ali? Bom, Eli, muito obrigado pelo convite. Estou honrado aqui, muita gratidão mesmo, né, por ter pensado em mim aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Carmona. Eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional. Eu tenho uma empresa, né, Tria Desenvolvimento, que trabalha com jornadas individuais, em grupo, das organizações. Das organizações tem um foco maior em empresa familiar, mas meus papéis, assim, o que eu trabalho mais como papéis, né, coach, né, trabalho como coach pessoa física, coach pessoal, e sou apaixonado, aliás, sou um apaixonado, mas foi uma paixão, assim, que foi tomando conta por facilitação de grupos, né, comecei a acreditar no poder do grupo, comecei a viver aquilo, comecei a aprofundar. Então, hoje eu estou já, acho que até passando meus atendimentos, viu, Eli, em termos de atendimentos pessoais, assim, individuais, né, para grupos. E também, né, da formação de coaching com o Edmar, lá com a parceria que nós temos, já tem 18 turmas formadas. Bom, mas o que une tudo, acho que o que une tudo no meu trabalho é autoconhecimento, né? O meu propósito de vida realmente é despertar potencial através do autoconhecimento, né? Quando eu falo essa frase, assim, para mim, enche meu coração. Às vezes parece até um jargão, né? Mas quando você sente isso mesmo, é incrível, né? Porque para mim eu não sei fazer nada além do autoconhecimento. Então, às vezes vem treinamentos técnicos, essas coisas, eu falo, não dá para eu fazer isso, né? Para mim tem que ser de dentro para fora, tem que provocar, tem que despertar. Então, esse é um pouquinho de mim aí. Que bacana, obrigada. Eu vou te pedir só uma coisa, repete o nome da tua empresa, que eu acho que nem na horinha a conexão deu uma Ah, tá. falhadinha. É Então, Tria Desenvolvimento, né? Aí tem no Instagram, tem @Tria Desenvolvimento. E meu Instagram é alecarmona.tria, né? Então eu até posto mais coisas no meu nome ali, reposto ali na empresa, mas é tá, isso. depois isso a gente deixa escrito Tá embaixo. bom, A legal. entrevista vai ser legal para o pessoal ver, só para não ficar aquele vácuo assim da pessoa falando, nossa, o que ele falou mesmo e tal. Tá bom. Muito legal. Bom, Ale, eu fui uma das turmas que você formou como coach, então eu fui muito grata naquele trabalho, aquele ano de trabalho que a gente teve, porque o autodesenvolvimento mesmo, a intenção de ser melhor para poder servir melhor, é uma coisa bem bacana. Então, sempre foi uma gratidão também que eu senti aí É, nessa fase. também de conhecer Independente, vocês. né? Independente disso, então agora como entrevistadora das entrevistas do Awakening Talks, que é uma plataforma super legal, você teve o prazer de vir conhecer um painel presencial, então você sabe do que a gente está Fui falando. na inauguração, foi. Comecinho, verdade, foi bem É. legal. A gente se apoia, né? Isso é ótimo. E a primeira pergunta, então, da nossa entrevista, já que a gente está falando sobre vulnerabilidade, acho que não podia deixar de ser. Em algum momento, você sentiu mais presente uma vulnerabilidade, uma sensação de vulnerabilidade na tua vida emocional? E se é que dá para contar um pouquinho deste momento. De vulnerabilidade na minha vida, puxa, acho que foram vários momentos, viu? Vários momentos. Bom, primeiro, antes de tudo, acho que seria até interessante. Posso falar alguma coisa fora da tua Pode, pergunta? pode, De pode. você me chamar para vulnerabilidade, eu acho que já é um grande, para mim, é um grande momento, assim, sabe? Uma grande prática de vulnerabilidade, eu aceitar falar sobre vulnerabilidade, né? E, aliás, falar que eu preciso ainda praticar cada vez mais vulnerabilidade é um ato de vulnerabilidade.
porque é algo que interessante tudo que aconteceu depois que você fez o convite, né? Me fez o convite, colocou tema vulnerabilidade, e aí tudo que aparece com a gente, né? Tudo que vem, eu falei, tá, mas qual que é o meu conceito, né? Você vê que até hoje eu te perguntei, mas você acredita que eu sou um especialista nesse assunto, né? Então isso é tudo um movimento interno nosso, são os diálogos internos que acontecem e que, por quê, né? A gente tem essa questão de, a gente, né? Eu e o que a gente percebe em termos de vulnerabilidade, de querer ser perfeito, de querer ser forte, de querer saber tudo. Então, para mim, eu acho que dentro da minha vida, depois que eu entrei, que eu comecei um processo de coaching lá atrás, com 27, respondendo já a sua pergunta, né, com 27, 28 anos, bem na minha crise dos talentos ali, eu acho que foi um momento que se eu parar, teve muitos processos, né, que eu toquei na minha vulnerabilidade, de acordo com os meus medos, de como eu me apresentaria para o mundo. Eu acho que meu crítico estava muito ligado ali, né, mas quem é você, né? Olha a sua idade para fazer coaching com 28 anos, né? Aí tinha um amigo meu que falava, meu, usa, eu até uso óculos, né, mas pô, melhor você continuar eu começar a usar óculos, porque pelo menos parece ser mais velho, né? Porque eu tinha bem cara de menino. E aí, sabe, foram processos que eu fui vivendo mesmo, de medos, de insegurança, de querer ser perfeito, de querer ser mais que... mais não, mas querer ser perfeito, né? Acho que a arte, né, que a Brené Brown fala, né, da arte de ser imperfeito, eu acho que eu vivia muito esse momento de querer ser perfeito, sabe? E aí isso me travava, porque aí falta ousadia, falta... E aí eu tive que trabalhar vários pontos para olhar para mim, ter uma autocompaixão de falar, puxa, meu, você tem conteúdo, né? Você tem o que mais importante precisa. A minha alma ressoava isso, né? E a minha coach ajudava isso. Você tem o mais importante, que é o amor no que você faz, né? De querer desenvolver pessoas. Você descobriu isso jovem, que bom. Então vai lá, você não vai saber tudo, né? E aprenda a dizer não sei, né? Então eu tive vários processos. E aí nessa carreira, acho que uma coisa que eu contei para poucas pessoas isso, e eu acho que até talvez seja um dos momentos, eu tenho acho que um outro que vem aqui para mim de vulnerabilidade mesmo, né? Mas foi um momento que eu não estava dando conta, sabe? De financeiramente, porque eu vendi minha empresa, né? Eu fiz uma transição de carreira, eu tinha uma empresa e aí eu sofri muito com essa mudança. Foi aí que eu contratei o coach, né? Um dia eu conto com mais detalhes isso. E aí fui fazer o processo. E aí eu acreditava que, sabe, ia dar tudo certo, com a cabeça que eu vou ter clientes, fazer minhas contas e tal. E não foi bem assim, né? Eu fui lutando. Aconteceram coisas bem mágicas para mostrar que meu caminho tava certo, aquele caminho. Mas teve um momento que eu baixei, sabe? Falei, meu, não vai dar certo, não tem como, né? Deu um apagão assim de mercado, um momento bem complicado. E aí eu comecei a mandar currículo, coisa que eu nunca tinha feito, né? Então, assim, eu sou empreendedor de não ter carteira profissional, gente, né? Quem está assistindo, né? Então, assim, não ter carteira profissional, como que eu faço, né? Em termos de arrumar emprego, qual que era o meu passado, quem me contrataria, né? Sendo eu uma pessoa que era empreendedor. E aí eu fui e participei de uma multinacional, me chamou, achei estranho, e um convite bem bacana. Cheguei lá achando que ia ser uma entrevista one-on-one ali, e aí tinha 40 pessoas, né? E aí foi quando começou a pegar, assim, nossa, e agora, né? Quem sou eu aqui? E aqueles medos, e não sei o que e tal. Até que eu cheguei como os 3 finalistas no mesmo dia, eu cheguei como um dos 3 finalistas, e aí eles pediram para almoçar, falou, você vai almoçar, né? Vocês vão almoçar e aí vocês combinam quem vai ser o primeiro, o do meio e o último. E aí um de vocês será contratado hoje. E era um cargo muito bacana. E aí eu fui escolhido para ser por último. E aí chegou numa minha entrevista, assim, né? Eu tinha hoje é a Tria Desenvolvimento, que é uma nova identidade da ABC Coaching. Antigamente era ABC Coaching, né? Mas para ficar claro isso. E aí o entrevistador falou, olha, a gente gostou muito de você mostrou muitas características e competências que a gente quer daqui nessa gestão, mas eu pesquisei aqui, você tem uma empresa chamada ABC Coaching, né? Na época era ABC Coaching, e a gente precisa que você derruba esse link hoje, né? A gente contrata você, mas você derruba, né? Você fecha a tua empresa, né? Porque a gente não pode ter isso aí, é um conflito de interesse e tal. Eu não tinha me preparado para isso, né? E aí pegou.
para mim pegou muito forte, sabe? Então, e aí, porque ali poderia vir uma série de coisas, porque eu queria muito, mas o meu coração dizia não, sabe? E aí saiu da minha boca, assim, saiu, não, não posso fazer isso. Aí o cara falou, não, né? Tipo, não. Eu falei, não, né? Mas sabe quando você não entende o que você fala? Porque o coração, o pensar é uma coisa, Racional com... o coração é outra e você está fazendo outra, uma incoerência ali, sabe? Mas uma coerência quando a gente fala de coração. E aí ele falou, aí ele deu a mão assim e falou, obrigado, pode ir embora. Aí eu peguei, levantei, sabe quando você está desconcertado? Eu liguei para minha esposa, na época não era minha esposa, e aí ela pegou e falou assim, não, calma, volta para casa, tal. Eu falei, não, eu nunca fui, eu fui contratado e demitido tão rápido, né? E aí eu acredito que a partir dali também as minhas coisas assim começaram a andar mais, sabe? Parece que eu precisava passar por aquele momento de coragem mesmo, sabe? De ser autêntico ali, de falar assim o que eu sentia mesmo, porque era o que eu sentia ali. Tanto que esse entrevistador, ele também não acreditou que eu falei aquilo, né? Ele falou, como que o cara ficou aqui desde as 6 da manhã e ele fala não para isso se ele quer isso, né? E aí, depois que eu fui compreender esse processo que aconteceu comigo interno, e aí eu vi que realmente ali eu me posicionei, e ali tudo mudou na minha vida, foi um ato mesmo, mas foi de coerência, né? E para mim, a vulnerabilidade, né? Eu não sei se é bem esse conceito todo, assim, eu não sou um especialista, como eu falei, mas para mim, vulnerabilidade tem a ver com autenticidade, né? Tem a ver com coerência. Dentro da tria, né? Tanto que a tria é a trimembração, né? Pensar, sentir e agir, né? Conectar os três. E a maior incoerência do ser humano é quando ele pensa uma coisa, sente outra e faz outra, né? Quando Verdade. você faz, no caso ali eu fiz o que eu senti, mas o pensar estava em looping, né? Tava uma coisa, o que está acontecendo aqui? Então, não sei se eu te respondo. E tem outras coisas que Eu aparecem. acho que esse momento que você descreveu é um momento muito vulnerável mesmo. Porque Sim, se você pensa na sua conta, se você pensa o que eu vou fazer, eu que não tenho carteira assinada, será que estou sendo aceita aqui? Que legal. E ao mesmo tempo a boca diz não porque o coração gritou. E sim, então, e muitas vezes a gente se torna vulnerável mesmo, também não sou especialista, hein? Mas a gente se torna vulnerável mesmo por uma incoerência, não está ecológico conosco. exato. E eu acho que uma coisa muito legal que você falou é que você viu que foi um momento muito importante, né? Foi um momento, um Sim. divisor de águas para você. Então, já te pergunto, já faço a nossa segunda pergunta, que eu até troquei a ordem hoje, que é se você acha, então, baseado nisso, que a vulnerabilidade pode se tornar um poder. Sim, sim, plenamente, plenamente. Eu acredito plenamente nisso. Mas se você falar assim, ah, Lê, mas é uma coisa que você pratica 100%, ainda não, né? Eu acho que eu consigo perceber pessoas que praticam muito a vulnerabilidade e eu vejo assim, tipo, pessoas super poderosas, sabe? Você fala, nossa, que legal, que bonito isso, né? Hoje eu tava pensando, pra você ver como você mexeu comigo colocando essa entrevista, que eu fiquei pensando no banho, né? Eu falei, aí eu pensei em super-heróis, né? Porque os super-heróis são vulneráveis, né? Então, Ele tem, você pega o super-homem, né? Ele tem a kryptonita lá. Você vai na história, tem calcanhar de Aquiles, né? Então, assim, você tem o seu ponto vulnerável. Você precisa reconhecer onde está a tua vulnerabilidade. E quando você reconhece, você tem mais poder sobre isso também. Eu acredito nesse poder de consciência, né? De você, puxa, aqui está a minha vulnerabilidade. E eu acho que é um grande quebra de paradigma mesmo, sabe? Porque a quebra de paradigma que eu digo é a questão de que se eu permaneço forte, só falo das minhas fortalezas e tal, no fundo, né, quem consegue falar das suas fragilidades se torna mais forte. Né? Então mais aí eu acho forte e mais conectável, não é? mais conectável, exatamente. E você pode ver que aquela pessoa que está se autopromovendo, não é essa palavra, assim, sabe o que eu quero dizer? Quando está se segurando, fugiu Controlando, talvez. um Talvez um controle, autocontrole tão grande de ter tão forte forte que fica sempre. rígido. Ficar Isso, que fica rígido, né? E no fundo é medo de falar dos seus sentimentos, porque é medo de falar daquilo que ele tem medo, é medo de falar daquilo que ele tem medo, né? Então é até engraçado falar isso. Mas são receios que a pessoa tem, então eu prefiro não falar porque isso vai gerar fraqueza, né? E se eu mostrar uma fraqueza, eu não, de repente, a crença da pessoa é que eu não vou ser um bom líder, né?
Então, falar sobre... hoje eu falo isso, né? Ontem eu falei para você, estava num evento, eu falei, o frio na barriga que dá quando você está numa entrevista assim como essa. E você falar para o público já é bacana, você já fica mais forte, né? Você, tipo, dividiu ali, ó, meu sentimento é esse. Né? E é interessante como as pessoas, em geral, acolhem você quando você fala, você se mostra humano. Você é o cara que Total. vai dar a entrevista ou tá dentro de um plenário, né? Sim. Hoje online, mas enfim. E as pessoas falam, nossa, ser humano também. Eu admiro tanto, mas também posso me aproximar. Eu acho que Sim. tem muito a ver com isso e por isso que a gente tem achado de um tempo para cá tão bonito o acolhimento que as pessoas têm com a vulnerabilidade. Sim. Agora, isso geralmente com a vulnerabilidade alheia, né? Então, você falou no começo sobre autocompaixão. E eu achei uma palavra muito acolhedora para a nossa vulnerabilidade, isso. Muito. Porque acaba, assim, sendo, não é só uma aceitação, é autocompaixão. Eu Autocompaixão. apaixonar-se por você a ponto de entender que você pode ser vulnerável em alguns minutos, em alguns momentos, em alguns dias, e aí você marca um Sim. prazinho ali, ó, agora tá bom. E aí vamos fortalecer de novo, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Essa questão de você falar para você, meu, tá tudo bem, você é humano, né? A vulnerabilidade, a impermanência, são coisas que a gente precisa praticar, compreender, né? Olhar para isso, sabe? As coisas mudam a cada segundo, né? E esse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento atual que a gente está gravando aqui, né? Que está no momento de pandemia, é um momento muito interessante. Aí, falando um pouco da antroposofia, né? A questão que fala muito do racional, né? Do pensar, do sentir e do agir. O pensar muito no passado, o coração muito no presente, né? E o agir muito no futuro. E esse futuro, ele tá nebuloso demais, ele tá meio travado, assim. Então, eu ouvi até de uma amiga minha, e eu roubo essas palavras dela, que ela falou assim, a gente está sendo provocado, aliás, a gente está sendo colocado na parede em relação à presença, né? Tipo, tá aqui, ó, pratica a presença. Tem gente que tá fugindo dela, né? Mas, e para mim a vulnerabilidade, ela mora na presença, porque você não consegue ser vulnerável pensando no passado Uhum. e faz, não, você tá ali, né? O que eu tô sentindo agora? E aí, se você consegue olhar para o teu coração, se você consegue olhar para dentro, ter empatia consigo mesmo, eu acredito que a palavra autocompaixão é mais ainda do que empatia, autoempatia, né? Você tem empatia com você e a compaixão consigo, a compaixão, ela tem aquele ponto, né, de o que você faz para ajudar, né? Como que você se ajuda, como que você, né, ativa seu próprio sábio. Uhum. E não fica ali no crítico, né, nos julgamentos, nos sabotadores ali, porque é aquilo ali que destrói. Né? Para mim tem uma relação muito forte também da questão da vulnerabilidade com a inteligência emocional, né? Sem dúvida, muito legal. Outra coisa que me chamou a atenção na nossa conversa é que você fala, eu preciso até praticar mais a vulnerabilidade. Então, quando você fala em praticar algo, ele vira um verbo mesmo, ele vira uma É, ação, o agir. E isso é muito legal, porque dá uma é, presença mais forte ainda. Porque é. geralmente a gente via vulnerabilidade, ai, tô vulnerável, preciso sair daqui. Aí dá uma ansiedade e quer ir para o Exato. futuro. E você Isso. propõe a vulnerabilidade como presença. Estou Sim. vulnerável agora. Peraí. Nossa, meu coração está disparado. Peraí, eu tô com medo de quê? Ah, porque eu Isso. quero ser perfeito. Ah, eu Isso. aprendi a ser perfeito. Ah, mas tudo bem eu não ser em alguns momentos. E Perfeito. isso vai Nossa, dando uma ótimo. ação muito legal, né? Eu É. achei maravilhoso essa É colocação. prática mesmo, né? Igual autoconhecimento, eu também estou usando isso através de uma amiga, de falar praticar autoconhecimento, que é uma prática, tem que Isso, que é uma parar para... É uma prática. prática, né? Adorei, vou anotar. Outra coisa que eu quero conversar com você é sobre a grande dualidade que a gente acabou de citar, né? Eu sou vulnerável, eu sou forte, sou isso, sou aquilo, a fraqueza, a coragem. Então, esse tipo de ligação que a gente tem e como ele pode estar ligado ao nosso ego. Então, assim, como é que você tem feito para ajudar a gente que está te ouvindo a sair um pouco dessa delicadeza que é o ego, que ele vem toda hora fazer uma pegadinha pra gente? Bom, então o que eu venho fazendo bastante mesmo, né, é meditação, né?
A meditação eu venho praticando, eu já não lembro, quando a gente fala isso é muito legal, né? Eu não lembro quando eu não fiz meditação nos últimos tempos, né? Então, eu falei isso para uma pessoa e repito aqui, né? Eu me dei conta do que eu falei para essa pessoa, né? Porque eu falei isso, e eu falei, nossa, eu não acreditava que um dia eu viraria um hábito mesmo. Então, até é legal para as pessoas ouvirem isso, porque eu não acreditava de verdade. Eu falei, não, vai ser sempre um saco, né? Desculpa a palavra. Mas Não, sem vai ser problema, é isso pesado, assim, mesmo. sabe? Puxa, que droga. Toda hora que eu começo, vem um monte de coisa na cabeça e não sei o quê. E eu refutava, assim, né? E eu peguei e falei assim, olha, eu não acho que isso vai... Eu acho que eu vou ser disciplinado e vou fazer bastante, mas não vai virar uma prática, não vai virar uma coisa que meu corpo pede. E olha só o que é o julgamento nosso, né? Porque hoje é natural. Na verdade, se eu não fizer, é como se eu não tivesse escovado os dentes, né? Olha, Então, não é uma sensação ruim quando você não escova os dentes, por algum horrível. motivo, horrível, né? Você quer ir lá e escovar. E aí, para mim, a meditação ela está ajudando muito, muito, porque a meditação é um momento que você está em presença, né? E tem N formas de meditar, né? Budista, hinduísta, cristã, tantas meditações que existem, o mindfulness, né? Então, você tem linhas que você pode testar, né? E conhecer mais sobre esse movimento, porque a vulnerabilidade é algo que tá dentro de você, né? É você. E só na presença você vai perceber isso. Então, quando você fala de coragem, né? Eu acho muito bonito quando a palavra coragem, e tem um post da Brené Brown, né? Que fala disso, né? Que fala ter coragem, né? Na minha linha, né, na linha que eu estudo, que eu gosto muito, coragem é agir com o coração. Né? A palavra coragem é agir com o coração. Etimologia. A etimologia, exatamente. É agir com o coração. E como eu falei, por exemplo, você aí, ele fala eu e põe a mão no teu corpo. Põe a mão no teu corpo e fala eu. Eu. Né? Você não fez assim, eu, né? ou assim, né? Eu, né? Apontando. Tá aqui, né? Tá aqui, tá no teu eu, tá no teu coração, né? Tá aqui. E a meditação é onde você mais pratica, né? Pela antroposofia fala que aonde tem presença o mal não entra, né? Então, para mim é um lugar... Aí para não ter as pegadinhas do ego, então, Isso, que porque você está vem a vaidade, protegido. vem o orgulho, mas você está presente, você não precisa cair Tá... nessa, né? Exato, você está ali, você fala, tá tudo bem, você está com medo, comunica, fala para as pessoas, de repente é melhor, as pessoas te acolhem, fica tudo bem, né? Eu gosto muito, muito da abordagem centrada na pessoa, do ACP, do Rogers, né? É Roger, lindo que o Rogers é apaixonante estudar é o Rogers, né? Roger. Porque ele, tanto que tem um livro que eu não li ainda, que é uma obrigação, tá na minha fila aqui, né, que é Tornar-se Pessoa, né? E aí a pessoa que falou para eu ler esse livro falou assim, ó, lê esse livro porque fala isso que você... E eu já estudei Rogers, né? E aí você fala, nossa, é isso, é você se tornar saber a sua vulnerabilidade, é você falar dos seus sentimentos e principalmente Tirar a máscara. tirar a máscara, você ser coerente. Quando você é coerente, você assume risco, né? Isso por Rogers, né? Dentro da abordagem centrada na pessoa, ele tem 3 pontos, né? Que você vive ACP, né? Que é compreensão empática, coerência e aceitação incondicional positiva, né? É bonito isso. A coerência, ela te coloca no lugar da vulnerabilidade, né? Então, na ACP, quem atende, eu não sou psicólogo, né? Mas quem atende na psicologia com ACP, diz assim, né? E eu estou praticando isso dentro dos meus atendimentos, das minhas jornadas individuais. O coach ainda tem um lado que tem que trabalhar esse ponto, sabe? Que é esse lado da coerência, porque às vezes ele não fala aquilo que ele está sentindo, o coach. E é algo que eu estou falando mais sobre isso, né? Tô cutucando mais sobre isso, porque eu tive relato, né, de um psicólogo que falou assim, que o que ele falou, porque ele estava sentindo para o cliente, para o paciente, cliente dele, vou chamar assim, a pessoa podia levantar, dar um soco nele, a pessoa podia falar que não ia pagar a sessão dele, ou podia agradecer de joelhos, né? Sabe? E a pessoa agradeceu muito, porque ele falou, olha, posso te dizer o que eu estou sentindo? Porque e aí essa pessoa que me contou isso falou assim que o sentimento, a coerência, ela fica num sentimento, fica aqui. E aí se for embora, ok, mas se está aqui, você não está sendo coerente se você não falar. E quando você fala aquilo, né? Porque eu não posso dizer aqui o que aconteceu, mas ele falou, ele deu um feedback para a pessoa que era o que estava acontecendo no meio dessa pessoa, né? E aí ele falou, olha,
Ele falou assim, eu achava que todo mundo estava contra mim, mas você que sempre me atendeu tão bem, e eu vejo que você se importa comigo, você fala isso, eu tô vendo que as pessoas não estão erradas. Eu te agradeço fortemente, né? Pagou a sessão. Legal. Ecoou super bem. Mas ele contando esse relato, ele falou, eu corri um risco imenso, né? Ficou Até de apanhar de vulnerável. repente, porque o que eu falei foi pesado. Ele ficou vulnerável, né? É. Então esse é o peso, né? Da autenticidade, da coerência. Então, A pô, não sei se eu CNV, que também, que até vem de um discípulo de bem, Paul Rogers, né? Então sim, também sim, fala muito isso. Você reconhecer o fato, você sentir, ver a coerência dos suas sensações e depois comunicar, é. né? E na comunicação não violenta você vê que o sentimento, para mim, pelo que eu vejo, né, das práticas, tudo, sempre é o mais delicado de encontrar, né? Sempre você pensa, se você perceber o sentimento, você encontra a necessidade. É. Mas o sentimento, muitas vezes, é um sentimento que não é. A pessoa fala que eu tô bem, né? Você tá, mas o que é bem, né? Por isso, Então, ter coragem de praticar a exato. vulnerabilidade, o autoconhecimento, tendo essa autocompaixão, eu acho que é uma chave aí muito bonita. E o É, legal é que, assim, tudo bem, vai ficar tudo bem não ficar tudo bem às vezes, sim, 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 porque faz parte de um conceito de crescimento para a gente. sim, sim, perfeito. Bom, estamos finalizando Tá? uma entrevista que dá vontade de ficar falando horas. Isso não quer dizer que a gente não possa desligar e bater mais um papo, mas Sim, é, eu acho que o que a gente comentou, o que você trouxe, com toda a sua verdade, é importante as pessoas saberem. Eu, particularmente, não mando as perguntas antes, eu gosto de pois só é, falar o tema e deixar esse friozinho na barriga, porque eu acho que o frescor, o inaugural de coerência do pensamento, com a própria vulnerabilidade do momento. Não sei como eu vou agir em outros temas, mas nesse eu estou adorando. E, Ale, eu quero te dizer que você tem uma função muito grande para a vida de muita gente, porque você formou muitos coaches e cada coach vai sim, formar, ajudar pessoas, colaborar, sim, a pessoa chegar mais longe e tudo. E que especialmente comigo, você tem uma função muito especial. Eu acho que é uma amizade muito seletiva. E uma das sim. primeiras pessoas que eu pensei, eu quero entrevistar foi você. Eu te agradeço Obrigado. muito sua agenda. Eu sei que é corrida mesmo nesse mundo online, porque a gente É, está aí, né, é, no nosso isolamento, é, mas que você tenha cada vez mais essa coerência, consiga passar e colaborar com as pessoas como você tem feito, que é o teu legado. E eu acho muito obrigado. legal saber disso, tá? Nossa, Obrigadão muita mesmo. gratidão. Meus olhos estão marejados aqui. Estou emocionado aqui. Obrigado. E é uma honra mesmo estar aqui com você. E quero agradecer, né, todo mundo que assistiu esse vídeo. E espero que de alguma forma, né, chegue algum conhecimento ou algo ali que faça diferença para a vida, para sua vida. Que bom. É isso Obrigado. aí. Obrigadão, querido. Beijo, viu? Obrigado. Beijo.